falando muito rápido, vocês podem me interromper, tá? Que às vezes a gente se empolga, né? E acaba indo rápido demais. Para quem não me conhece, eu sou a Lia, faço parte da equipe da Gineco aí do hospital. Tive a oportunidade de conhecer só alguns R1s por enquanto, né? Mas isso aí já já a gente acaba resolvendo, tá? Vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre colposcopia, tá? Um pouquinho mais sobre a técnica e sobre os achados, tanto os anormais quanto os anormais. A gente vai ver isso tudo na prática mais para frente, mas é só uma introdução sobre o que temos aí. Já, já. Bom, então, o colposcópio, ele vem do colpos, tá? De grego, que significa prego ou cavidade, né? Do scopio, que é de examinar. Então, isso quer dizer que, assim, o exame colposcópico, ele pode ser feito para várias situações diferentes. Então, a gente pode fazer a colposcopia tanto do colo do útero, da vagina, da vulva. A gente pode usar o colposcópio também para fazer o exame de anoscopia. Isso tudo com o mesmo aparelho. A intenção do colposcópio é a gente ter uma fonte de iluminação, né? Ela vai magnificar as imagens e a gente acaba usando, acaba estudando o estroma, que é a parte mais importante, com um filtro que é o epitélio. Então, a gente vai usar esse epitélio de diversas formas para poder chegar ao estroma. Esse aqui é o nosso ambulatório, né, do HMEC. A gente tem 2 colposcópios, esse aqui é um deles, uma tela onde a gente projeta as imagens, né? Então, tanto quem está fazendo o exame de colposcopia, quem está assistindo, consegue acompanhar da mesma forma. Tá? Aqui eu vou colocar as principais indicações que a gente tem de colposcopia. Tá? A gente tem que seguir sempre as diretrizes, né, que são as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo do útero, do INCA. Isso aqui dá para baixar em PDF na internet. E lembrando que a nomenclatura que a gente usa é a de 2016, então a gente vai seguir esses fluxogramas, tá? Hoje em dia a gente também preconiza, você está fazendo a inspeção visual com ácido acético, então isso aí qualquer um pode fazer, uma consulta ginecológica mesmo de rotina. Antigamente se fazia muito com iodo, mas dava muito falso positivo, então a gente pode fazer também com ácido acético, tá? Faz o exame especular, aplica o ácido acético. Na inspeção visual com ácido acético, tem alguma área acetobranca mais marcante, aí você vai indicar a colposcopia. Naqueles casos onde eu tenho mácula rubras que são duvidosas, áreas de erosão, formação polipoide, e, obviamente, naquelas lesões tumorais também, quando a gente tem alguma suspeita de malignidade. Tá? A gente pode usar o colposcópio também para peniscopia, para endoscopia, como eu já falei. Sinusorragia e dispareunia são uma das indicações também que a gente tem, e o que a gente faz bastante no ambulatório, tá? Que são as colposcopias de controle pós-tratamento. Então, a paciente já foi submetida a um tratamento, né, da lesão pré-cancerígena, das NICs, das neoplasias intraepiteliais cervicais, e aí a gente vai fazer o acompanhamento dela de acordo com as diretrizes do INCA. Tá? Então, essas são as principais indicações. O objetivo é sempre a gente avaliar o quê? Avaliar os órgãos genitais externos, tá? Inicialmente, então a gente começa pela vulva, depois a gente visualiza a vagina, o colo do útero, e lembrando que também faz parte, né, a região perianal, tá? A gente sempre, o objetivo é fazer a descrição dessas lesões e dirigir as biópsias de acordo com as alterações que a gente encontra, né? Hoje em dia não tem mais a biópsia às cegas, a biópsia vai ser sempre dirigida e a partir daí a gente programar um tratamento de acordo com o tipo de lesão. Então, a gente faz hoje um ambulatório de PTGI, onde a gente não faz só o exame de colposcopia, então a gente não faz só análise descritiva, né? A gente também programa a terapêutica de acordo com o que a gente tem no exame da colposcopia. Quando possível, a gente sempre, o ideal é estar fazendo a limpeza primeiro do colo do útero com soro fisiológico. A gente tem umas áreas que mesmo sem aplicação de nenhum corante, a gente já vê essas alterações, tá? Como essa área de uma leucoplasia, tá bom? Isso aqui é uma vascularização já atípica, mesmo sem uso de nada diferente. E a gente também, antes de começar a colposcopia, a gente pode usar um filtro, que é um filtro verde. A gente tem aí no ambulatório, que é no nosso colposcópio, que é um filtro que chama de filtro de Kratz, para a gente poder ver melhor os vasos sanguíneos. Tá? Então, a gente sempre vai em busca daqueles vasos atípicos. Na técnica, inicialmente, depois de fazer essa limpeza com ácido acético, com soro fisiológico, a gente vai fazer a aplicação. No colo do útero, a gente usa ácido acético a 3% e na vulva, a gente usa 5%.
O objetivo do ácido acético, ele faz uma coagulação, que essa coagulação ela é temporária, principalmente nas áreas onde eu tenho uma densidade proteica grande. Geralmente isso vai estar onde? Vai estar no núcleo da célula. Tá? Quanto maior a densidade proteica, ele acaba causando o quê? Uma coagulação e fecha os vasos que vêm embaixo do estroma. E aí aparecem essas lesões, né? Então aqui foi após a aplicação do ácido acético, você vê uma área acetobranca bem extensa no colo do útero, que a olho nu a gente não conseguiria visualizar, tá? Aqui uma outra área, não sei se vocês estão conseguindo ver eu passando a seta, uma outra área de um epitélio acetobranco, né, inicial, ó, com uma margem bem demarcada, tá? E lembrando que, assim, as lesões, elas se diferem em lesões que a gente considera lesões de alto grau e lesões de baixo grau, de acordo com a imagem colposcópica. As lesões de baixo grau, geralmente, elas demoram um pouco mais para aparecer, tá? Então, aquela paciente que chega, por exemplo, com uma citologia de lesão de baixo grau, e você aplica o ácido acético, se você não esperar mais do que 30 segundos, tá? Você não vai ver lesão nenhuma, porque elas demoram um pouquinho mais para aparecer. As lesões de alto grau, elas aparecem mais rápido com ácido acético e elas persistem por mais tempo também, tá bom? Então, quando a gente passa o ácido acético, a gente tem que esperar um pouquinho. O ácido acético ele vai delimitar a lesão que eu tenho, e a grande vantagem em relação ao exame com o teste de Schiller, que é o que a gente faz depois, é que eu consigo delimitar exatamente o local aonde eu vou direcionar a minha biópsia, tá? Então, eu vou ter áreas aqui, nesse exemplo, mas eu vou falar mais para frente, eu tenho áreas de epitélio acetobranco, tá? E aí, no meio, eu também tenho áreas de um mosaico fino. Então, se eu for escolher uma dos dois, eu vou sempre no mosaico, porque ele é considerado um vaso atípico. Se eu fizer só o teste de Schiller, eu não vou saber aonde direcionar a biópsia. Então, no caso daquelas áreas extensas, tá? Eu vou ver só uma área Schiller positivo e nada mais. Então, após a aplicação do ácido acético, a gente delimita, né, as áreas que têm alteração ou não, e depois eu vou fazer a aplicação, vou fazer o teste de Schiller. O que faz o teste de Schiller? A gente aplica uma solução de Lugol a 2%, tá? Esse aqui é a fórmula dele, né? E o que todo mundo já sabe, eu pergunto bastante no ambulatório, o Schiller ele vai fazer o quê? Ele vai corar aquelas células que são ricas em glicogênio, tá? Então, o epitélio normal, o epitélio estratificado que a gente tem tanto do colo quanto da vagina, é um epitélio muito rico em glicogênio. Então, o normal é ter uma quantidade grande. A gente faz o teste de Schiller e ele fica com esse aspecto escurecido. Quando eu tenho um consumo de glicogênio pela célula, que isso normalmente acontece no epitélio, onde eu tenho uma atipia celular, onde eu tenho uma proliferação celular, eu consumo esse glicogênio e aí acabam aparecendo aquelas áreas que a gente chama de áreas Schiller positivo, tá? Que são aquelas áreas que não são coradas com o Lugol, tá bom? Como eu mostrei antes, a gente prefere delimitar essa área para o local da biópsia com o ácido acético. Quando eu tenho uma área onde eu não tive alteração com ácido acético e eu tenho uma alteração no teste de Schiller, eu vou falar isso na terminologia, né, do laudo colposcópico, a gente delimita essa área como uma área iodo negativa, tá? Isso aqui é só para a gente ter ideia, né, de como a gente faz para a gente localizar as lesões e a gente descrever no laudo, tá? A gente usa sempre a orientação, né, do relógio, tá? Então, aqui eu tenho uma área, ó, de uma área iodo negativa, né? Eu não tenho ácido acético para ver o que tinha antes, às 11 horas. Aqui eu tenho uma área que ela está margeando a JEC, tá? Mais ou menos entre 4 e 9 horas. Então, a gente vai usando o sentido do relógio mesmo, tá bom? E aqui a gente consegue ver um outro tipo de nomenclatura que a gente usa, e a própria Federação Internacional de Patologia Cervical é o que ela orienta para a gente usar também no laudo descritivo, além da gente tentar desenhar e tentar delimitar o horário da lesão, para a gente colocar quantos quadrantes você tem comprometido da área do colo do útero, tá? Então, nessa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, nessa figura eu tenho 2 quadrantes acometidos do colo do útero, tá? Então, eu posso desenhar ou eu posso até descrever no laudo. O laudo que a gente usa e o laudo recomendado é o laudo recomendado pela Federação Internacional de Patologia Cervical, tá? Ele foi apresentado no Congresso do Rio de Janeiro, que foi em 2011,
e a terminologia que a gente usa. Tá? Em relação ao laudo anterior, ele criou um laudo específico para a vagina, que a gente não tinha, a gente não usava, tá? Então, se vocês forem ver, inclusive no nosso laudo aí que a gente usa no ambulatório, tá? É a parte da frente, é a parte do colo do útero, e a parte de trás é o laudo da vagina, que tem que ser descrito também. E ele mudou algumas terminologias, tá bom? Então, a classificação de 2011, a gente faz uma avaliação geral do colo, tentando já colocar uma colposcopia como ela adequada ou inadequada. Há um tempo atrás, antes dessa mudança, a gente usava muito o termo insatisfatório, esse termo ele foi abandonado, tá? Então, o termo que a gente usa, ele é inadequado, quando eu tenho um sangramento importante, que eu não consigo visualizar perfeitamente esse colo, quando eu tenho um processo inflamatório importante, quando eu tenho uma cicatriz recente, por exemplo, pós cauterização ou pós tratamento destrutivo, né, ou excisional do colo, tá? E aí, na avaliação geral, eu já tenho que tentar delimitar onde está a junção escamocolunar, que é o encontro daqueles dois epitélios, né, do colo, o epitélio escamoso e o epitélio glandular, tá? E tentar delimitar também se essa JEC, né, que é a junção escamocolunar, se ela é completamente visível, se ela é parcialmente visível ou se ela não é visualizada no exame da colposcopia. A JEC parcialmente visível é aquela que, por exemplo, eu visualizo no lábio anterior, eu visualizo entre 9 e 3 horas, mas eu não visualizo entre 3 e 9 horas. Então, é uma JEC parcialmente visível, eu não tenho todo o controle dela. E também delimitar a zona de transformação, tá? Isso aqui é só um esqueminha, né? Esse é um esqueminha do Cartier, que foi o primeiro atlas de colposcopia, né? De 1977, mas é o que melhor representa os dois epitélios que a gente tem, tá? Então, eu sei que ninguém gosta muito de histologia, mas eu acho que para a gente conseguir entender um pouquinho mais para frente, né? E vocês estão se especializando nisso, vocês têm que entender disso. A gente tem aqui dois tipos de epitélio, tá? O primeiro epitélio, que é esse epitélio que está representado no número 1, é o epitélio escamoso. Esse é um epitélio que ele é um epitélio pluriestratificado. Ó, se vocês forem ver, essa estratificação do epitélio ela vai depender muito do nível estrogênico da paciente. Quanto maior o nível estrogênico, maior a estratificação do epitélio. E aqui, ó, número 2, a gente vai ter a junção desses epitélios, que é o que a gente chama da junção escamocolunar, tá? E o número 3, a gente vai ter um epitélio, que é o epitélio glandular, tá? Ou colunar, os dois são sinônimos. Aonde que acontece a maioria das alterações? Ela acontece exatamente nesse número 2, que é na junção dos dois epitélios. Por que acontece nessa junção? Se vocês forem ver aqui embaixo, entre o número 1 e o número 4, que é onde a gente tem o estroma, a gente vai ter essa linha que divide, eu não estou conseguindo só mostrar com o mouse. Ó, vamos ver. Ó, essa linha aqui, que é a membrana basal. Em que momento a membrana basal ela vai estar próxima da superfície? Ela fica próxima da superfície exatamente aqui, ó, no encontro do epitélio escamoso com o epitélio colunar, tá? Diferença básica dos dois epitélios. Enquanto esse aqui tem uma estratificação grande, esse aqui é uma camada única de células, tá bom? Então, mais uma justificativa para que, quando eu tiver uma alteração, uma atipia nesse epitélio glandular, nesse epitélio colunar, eu tenho que me preocupar mais, tá? Eu tenho que me preocupar, por quê? Porque esse epitélio, eu posso ter uma área atípica e rapidamente ela pode ultrapassar essa membrana basal e invadir o estroma, tá? Aqui no estroma eu vou ter os vasos calibrosos e eu também tenho os linfáticos, né? A gente sabe que os tumores epiteliais, principalmente os carcinomas, ele tem uma predileção pela disseminação linfática, tá bom? Então, assim, esse epitélio demora muito para as lesões acontecerem. E esse epitélio não, esse epitélio você acaba tendo uma área de atipia que pode evoluir muito mais rápido. Então, as atipias glandulares eu gosto muito e a gente tem que se preocupar, tá bom? Isso aqui é só para mostrar de novo, ó, epitélio escamoso, epitélio colunar, né? E aqui eu tenho o estroma. Aqui eu vou ter a junção dos dois epitélios, que é o que a gente busca e o que a gente tenta visualizar na colposcopia, tá bom? Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, eu acho que representa muito do que a gente vê, né, na colposcopia, e isso aqui é um achado normal, tá? Onde eu tenho aqui, ó, uma junção escamo-colunar, a junção, ela tá
para fora do orifício externo, tá bom? Então, essa junção escamocolunar, que é essa linha de transição entre os dois epitélios aqui, eu consigo visualizar ela perfeitamente. E aqui embaixo a gente já vê, não sei se vocês conseguem ver a imagem direitinho no celular, se deitar o celular acho que fica melhor, a gente consegue ver alguns orifícios glandulares, tá? Então, a JEC, o que que é? Ela é uma linha de transição entre os dois epitélios. A zona de transformação, não. Ela é uma região que foi reepitelizada. Então, eu tinha uma área de epitélio colunar, o epitélio escamoso recobriu essa área e ele deixou alguns indícios. A junção escamocolunar, ela é dividida, tá, em 4 porções no colo do útero. Isso da parte externa. Então, quando eu tenho aqui a representação, tá, dessa divisão, aqui eu tenho o orifício externo do colo, tá bom? Até os fundos de saco laterais, anteriores e posteriores, se eu chegar a uma junção escamocolunar até aqui, eu vou ter uma JEC em -4, tá? Aqui seria -3, aqui seria -2 e aqui seria -1. Tá bom? Então, isso aqui, para fora, seria o menos, e para dentro é onde eu tenho a JEC endocervical, que é a junção escamocolunar endocervical. Até quanto que eu consigo visualizar na colposcopia? No máximo, uma JEC em +1. Tá? Acima disso, eu não tenho mais acesso a esse canal endocervical. Geralmente, as pacientes menopausadas, elas vão ter, por um nível estrogênico menor que elas têm, essa JEC acaba entrando para o orifício e eu vou ter essa JEC endocervical, tá? Que normalmente não é visualizada. Essa aqui é outra figurinha do Cartier, mostrando os tipos de zona de transformação, tá? Uma zona de transformação, o que que é? Aqui eu tenho uma JEC, tá? Que é a JEC atual. A JEC original, ela estava aqui em cima, bem nessa linha onde ela está, deixa eu só voltar. Ó, bem nessa linha que eu estou mostrando aqui na seta do mouse. Isso aqui era a JEC original. Esse epitélio colunar que estava exposto aqui em cima, ele foi recoberto pelo epitélio escamoso. E ele deixa alguns indícios para a gente. Quais são esses indícios? Pequenos cistos de Nabot, tá? Ilhotas de tecido glandular, e a gente tem também os orifícios glandulares. Tá? Então, isso aqui é só uma representação do que acontece nessa área. Essa área, geralmente, ela tem essa zona de transformação, ela dá um aspecto na colposcopia um pouco mais esbranquiçada, tá? Quem não tem um olho muito treinado para colposcopia acaba achando que isso é uma alteração e vai biopsiar, tá bom? E aí, se eu fizer uma biópsia aqui, ela vai vir uma metaplasia escamosa imatura, que é uma metaplasia escamosa jovem. Então, a gente tenta procurar sempre essa zona de transformação. A gente procura a JEC, que é a linha, e tenta procurar aonde está essa zona de transformação, procurando orifício glandular, cisto de Nabot e trave e as ilhotas glandulares, tá bom? Nessa figurinha a gente consegue ver, ó, um orifício circular, ele tem alguns orifícios glandulares aí em torno de 5, 6 horas, então a gente sabe que a zona de transformação, ela estava aí. E a zona de transformação, a partir de 2011, ela tem que ser descrita no laudo da colposcopia. Então, a gente tem 3 tipos de zona de transformação. Tá? A zona de transformação tipo 1, que a gente chama ela de ectocervical, completamente visível. Nessa figura, a gente vê um colo do útero normal, numa paciente onde tem um epitélio escamoso estratificado, ele está bem estratificado, né? A coloração dele bem rosada. Essa linha de transição, essa JEC dela, ela vai estar aqui, ó, no lábio anterior, ela chega quase -1, -2, e lábio posterior em -1, e eu vejo vários elementos da zona de transformação, tá? A gente vê as ilhotas de tecido glandular, a gente vê os cistos de Nabot lá em cima, entre 11 horas tem vários, ali a 1 hora tem vários também, e a gente vê também os cistos de Nabot, e alguns orifícios glandulares que estão esparsos. E observando que, principalmente aqui no lábio anterior, no lábio posterior, eu tenho um epitélio um pouquinho mais esbranquiçado, tá? Então, essa é uma ZT tipo 1, uma zona de transformação ectocervical e completamente visível. Já aqui, eu vou ter uma ZT tipo 2. O que é a ZT tipo 2? Eu começo a ter um componente endocervical, tá? Então, essa junção escamocolunar, ela tá para dentro do canal, mas eu consigo visualizar aonde ela está, tá? Então, é uma ZT tipo 2, ela tem um componente endocervical visível. E eu vou ter aqui o que a gente chama de uma ZT tipo 3, tá? Isso aqui, nessa foto, né, tá
tentando abrir esse orifício do colo para chegar nessa zona de transformação, e eu não consigo ver. Eu tenho uma área acetobranca, se vocês conseguirem ver, mais no lábio posterior, ela adentra o canal e eu não sei até onde ela vai. Toda vez que o limite endocervical da ZT não é visível, a gente chama de zona de transformação tipo 3, tá bom? Essa figura aqui está escrito, está errado, é ZT1, tá? Isso aqui é uma zona de transformação tipo 1, isso aqui é uma zona de transformação tipo 2, isso aqui é uma zona de transformação tipo 3. Por que é importante a zona de transformação? É importante porque ela que vai delimitar qual tipo de excisão, tá? No caso, se eu tiver um achado anormal, né? Se eu precisar fazer um procedimento, tá? Um procedimento excisional, qual é o tipo de alça que eu vou usar, qual é a lesão que eu vou buscar e o que eu pretendo com a cirurgia que vai ser feita, tá bom? A gente, depois eu vou combinar com a Raquel, a gente faz uma aula só de tratamento excisional, de tipos de cirurgia, aí dá para fazer vídeo, tá? É uma outra aula mais específica. Então, de achados normais, a gente tem que delimitar o tipo de epitélio escamoso que a gente tem, né? Então, se é epitélio maduro, se ele é atrófico. Eu vou delimitar o meu epitélio colunar, tá? Se eu tiver uma ectopia, eu tenho que descrever essa ectopia, se ela é uma ectopia uma ectopia grande, pequena, se ela é extensa ou se não é. Eu tenho que descrever se eu tenho um epitélio colunar, por exemplo, hipertrófico, tá? Isso entra tudo nos meus achados normais. Então, vocês veem que, assim, uma ectopia por si só, ela entra num achado normal. E eu tenho que descrever também os elementos da zona de transformação, tá? Então, eu tenho que descrever os cistos de Nabot, os orifícios glandulares, ou qualquer elemento diferente que eu tenha dentro dessa zona de transformação. A deciduose na gravidez, eu vou mostrar algumas fotinhas para vocês, ela é considerada um achado normal, desde que ela não seja acompanhada de nada, nenhum outro achado, tá? Então aqui, de epitélio escamoso maduro, né, nessa primeira foto a gente vê um epitélio bem mais corado, uma junção escamo-colunar que ela está a nível do orifício externo do colo, então uma JEC em zero, né, aquele muco bem claro, provavelmente período ovulatório. Nessa outra foto aqui da direita, eu vou ter o epitélio escamoso completamente atrófico, a mucosa já é mais pálida, eu consigo ver alguns vasos que normalmente eu não consigo ver no epitélio estratificado, tá? Isso aqui eu vejo esses vasos porque eles estão muito perto do estroma, tá bom? Então, isso aqui já é um epitélio escamoso atrófico. Tá? Aqui para mostrar de novo o epitélio colunar. O objetivo do epitélio colunar é a gente descrever, ó, e a gente conseguir ver todas essas papilas que formam esses cachinhos de uva. Tá bom? O melhor período para você estar vendo o epitélio colunar é no período ovulatório. O orifício externo está mais entreaberto. Esse muco é um muco transparente que permite você visualizar até o 1º centímetro do canal. Tá bom? Aqui é só uma outra representação em microscopia eletrônica, né, do epitélio colunar, só para vocês observarem essa camada única de células, né, você vê que os núcleos, ó, são núcleos cuboides, eles estão todos jogados aqui para baixo, tá, e eles se aproximam muito da membrana basal. Do outro lado dá para ver, ó, isso aqui é uma outra representação, né, você mostrando que a gente sempre tenta, ou com o Cherron, existe uma outra pinça também, que existe que chama pinça de Coogan, né, que é uma pinça de canal, como se fosse um pequeno espéculo que você tenta visualizar melhor esse epitélio glandular. Tá? Isso aqui é uma área mostrando, uma área de ectopia. Se vocês forem observar, eu tenho uma ectopia tanto no lábio anterior quanto posterior. Tá? Uma ectopia que, se eu for descrever essa junção escamo-colunar, ela vai estar uma junção escamo-colunar em -3, tá? Se eu tiver uma junção escamo-colunar diferente, anterior e posterior, eu descrevo a primeira ou anterior, então uma JEC -2 e -3, e quando ela é única, ela entra como uma JEC uma JEC só, que seria -3. Aqui é só a representação daqueles cistos de Nabot. Lembrando que os cistos de Nabot, eles entram em achados normais, tá? A gente já teve algumas situações de achados de cistos de Nabot, onde eu tenho uma repercussão para o paciente de uma forma diferente, mas os achados normalmente, assim, são achados normais. O cisto de Nabot, ele tem uma característica na colposcopia, que além dele mostrar, dele apresentar um abaulamento desse epitélio, geralmente ele tem uns vasos, e se você não tivesse abaulamento, você consideraria até como um vaso atípico, porque ele faz um stop vascular aqui nas duas extremidades.
mas quando ele é junto desse abaulamento, tá, desse tecido esbranquiçado que está sobrelevando o epitélio, a gente já considera ele como um achado normal, tá bom? Aqui é também tudo que está dentro desse epitélio metaplásico, nesse epitélio que está sendo transformado, e o que eu falei para vocês desse epitélio que a gente considera normal também, que é a deciduose. A gente acaba na gestação tendo um edema do estroma, aquela vascularização que está abaixo da membrana basal, ela acaba empurrando o epitélio colunar para fora. Tá bom? Então, são aquelas pacientes onde a gente tem que fazer diagnóstico diferencial até com condilomatose de colo. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, mas a Raquel vai controlando. Dentre os achados anormais, o que a gente tem que tentar diferenciar? A gente tem que tentar diferenciar os achados menores dos achados maiores, tá? Que eram os achados que a gente considera também grau 1 e grau 2. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a colposcopia, eu já estou pensando no que eu tenho de possibilidade de tratamento, tá? E como que eu vou fazer para conduzir essa paciente. Eu vou mostrar aqui, senão eu vou ficar falando até amanhã cedo, vocês vão cansar de mim. Ó, o que a gente considera achado menor? Aqui eu tenho uma área de um pontilhado fino, tá? Então, o pontilhado fino, como que ele aparece? Geralmente ele aparece em cima de uma área de um epitélio acetobranco. O pontilhado fino, então, primeiro você vai ver a área acetobranca, tá? É a primeira impressão que você tem. Você aumenta a tua lente do colposcópio e aí você consegue estudar dentro dessa área acetobranca se eu tenho uma vascularização atípica, como, por exemplo, o pontilhado fino. Eu vou ter uns pontinhos que eles vêm debaixo do epitélio e eles se sobrepõem. O epitélio acetobranco tênue é também considerado um achado menor, tá? Eu tenho uma área levemente esbranquiçada e bem delimitada. Aqui eu tenho uma área um pouco mais delimitada. Aí eu estou lá e o residente pergunta, mas como que eu vou diferenciar uma área de uma metaplasia escamosa imatura de uma área de epitélio acetobranco tênue? A metaplasia escamosa, ela não é uma área bem delimitada e ela aparece mesmo sem aplicação do ácido acético. O epitélio acetobranco tênue e os achados anormais do colo são achados que a gente fala, ó, eu brinco muito, pega a caneta e desenha. São áreas bem delimitadas, tá? A gente não consegue ver isso a olho nu. E aqui eu tenho áreas de epitélio acetobranco tênue mais embaixo com áreas de pontilhado fino. Quando eu estou olhando isso aqui na colposcopia, eu estou pensando em uma lesão de baixo grau, estou pensando no NIC1, tá? Não é a extensão da lesão que vai me determinar a gravidade dela, né? Ah, então, ó, aqui ela está ocupando praticamente os 4 quadrantes do colo, mas não, isso aí não é o que interessa. O que interessa é o tipo de achado que a gente tem, tá? Então, aqui um epitélio acetobranco, outro epitélio acetobranco e outro epitélio acetobranco bem delimitado, tá? A linha da JEC está aqui, ó, bem bonitinha. E aqui eu vou ter a área que é o que a gente chama de mosaico, mas é um mosaico fino, tá? O mosaico é considerado como um vaso atípico também, e ele acaba fazendo como se fossem esses quadradinhos, mas são quadrados pequenos em cima de uma área acetobranca tênue. Já os achados maiores, toda vez que eu estou diante de um achado maior, eu vou pensar numa lesão maior. Tá? A lesão maior que eu estou dizendo é a lesão pré-cancerígena, é o que a gente chama de NIC2 e NIC3. Tá? Então, aqui eu já tenho pontilhado grosseiro, tá? A distância entre um ponto e outro ela é maior. Tá? Então, aqui eu tenho umas áreas que ainda tenho pontilhado fino, aqui eu já tenho áreas onde essa distância intercapilar é muito maior. Tá? E lembrando que elas vão aparecer em cima de uma área de epitélio acetobranco denso, a maioria das vezes. Aqui eu tenho uma área, ó, uma ZT tipo 2, tá? Onde eu tenho um componente endocervical, mas eu consigo visualizar ele completamente, e a distância entre um vaso e outro é grande. Oi, Raquel. Ixi, não estou te ouvindo. Oi, faltam 5 minutinhos para acabar. Oi, tá me ouvindo? Tá, faltam 5 minutinhos para a reunião acabar. Tá bom. Qualquer coisa, depois a gente pode logar novamente, tá bom? Tá, mas bom, mas aí você faz isso e me fala. Aqui é só para demonstrar, tá? Outra área de mosaico mais grosseiro, tá bom? Então, eu tenho esses quadrados que são maiores e a própria distância entre um quadrado e outro acaba sendo maior também. E as áreas de mosaico grosseiro, geralmente, elas já começam a aparecer junto com o epitélio acetobranco denso, e eu posso ter também associado áreas que eu chamo de sobrelevado,
tá? São áreas que elas já estão saindo do epitélio. Toda vez que eu tenho lesões que estão saindo do epitélio, eu tenho que pensar que se ela está saindo pelo epitélio de revestimento, da parte externa, ela pode também estar chegando, ou ela já pode estar invadindo a área de membrana basal. Tá? O epitélio não tem mais para onde proliferar e ele acaba saindo pela superfície. Aqui é uma área onde eu tenho, aqui é um outro achado, né, onde eu tenho vários achados ao mesmo tempo. Eu tenho uma área de epitélio acetobranco denso, tá? Eu tenho áreas de pontilhado fino e eu tenho áreas de pontilhado grosseiro também. Se eu for dirigir a biópsia, eu vou fazer na área onde eu tenho o pontilhado grosseiro, por considerar o pontilhado grosseiro uma área de atipia maior. Aqui, de novo, eu tenho uma área de acetobranco denso e uma área de pontilhado. E aí eu tenho, lembrando, né, que os achados maiores vão sugerir lesões maiores, como o NIC2 e o NIC3. Tem aquelas situações, eu já tenho uma suspeita de invasão mais importante. Que situações são essas? São aqueles vasos muito frágeis, tá? Então, normalmente, naquelas áreas onde tem invasão, o que acontece? Eu começo a ter uma neovascularização, a superfície do colo já não é uma superfície lisa regular, eu posso ter lesões exofíticas e eu posso ter uma necrose ou uma ulceração. Eu falo muito para os residentes, né, quando a gente está fazendo ambulatório e acompanhando, geralmente o câncer ele se apresenta de duas formas. Ele vai destruir o epitélio, formando as ulcerações de colo, ou ele vai fazer aquelas lesões exofíticas, quando ele está saindo da superfície do colo. E tem também, quando eu tenho as alterações, que elas não entram nem em achado normal e anormal, foi criado, tá, essa outra nomenclatura, que é a miscelânea. A miscelânea ela pode ser apresentada quando eu tenho uma zona de transformação congênita, quando eu tenho um condiloma de colo, quando eu tenho um pólipo, tá? Lembrando que o pólipo, o que é? Na verdade, ele é uma hipertrofia do epitélio colunar, na maioria das vezes. Então, uma daquelas papilas do epitélio colunar, ela se hipertrofia e ela faz a formação pelo polipoide. Quando eu tenho estenose, quando eu tenho anomalia congênita, quando eu tenho sequela pós-tratamento, e naquelas situações eu já tenho aquelas lesões que geralmente estão no fundo do saco posterior, na transição do colo com a vagina, onde eu tenho lesões sugestivas de endometriose, tá? Isso aqui é só para mostrar os vasos, né? Isso aqui é uma vascularização típica, você vê a disposição, né? Aquela disposição que a gente chama de disposição arboriforme. Então, vem um vaso, ele acaba se ramificando até chegar num vaso mais fino, tá? Acho que a Raquel está falando que está acabando o meu tempo. Tudo bem, Raquel. Não, eu consigo só ver você, tá? Todo mundo não, é só porque depois é só a gente dar um tempinho e reiniciar, né, no mesmo link. Vai cair já já. Tá bom. E aqui eu tenho os vasos atípicos, tá bom? Eu sempre falo que os vasos atípicos, quando eu tenho uma magnificação muito boa, elas são parecidas com aquela magnificação que a gente vê daquelas microcalcificações. Às vezes fazem algumas microcalcificações em mama, fazem até algumas letras, ou quando elas fazem aqui, por exemplo, eu começo um vaso, ele faz um stop e ele para do nada, tá? Isso aqui são vasos atípicos. O mosaico, isso aqui eu tenho um mosaico, bem bonitinho, e aqui eu tenho também áreas de pontilhado. Tanto o mosaico quanto o pontilhado, eles são considerados vasos atípicos, tá? Isso aqui já são achados, né, suspeitos de invasão, a gente não pode dizer que são achados já de invasão, mas é bem característico, onde eu começo a ter uma destruição já do colo, tá? Em muitos casos eu já perdi completamente a anatomia, muitas vezes o paciente vem para a colposcopia, mas quando eu estou diante de um achado desse, na verdade eu nem preciso de um colposcópio para poder fazer o exame direcionado, né? O paciente geralmente é aquele colo friável, aquele colo que está sangrando, mas enfim, são sugestivos já de processo mais avançado. Isso aqui é uma área de erosão, tá? Tem muitas pacientes principalmente aquelas pacientes que têm prolapso de útero, onde o colo do útero fica em contato, né, com a vestimenta da paciente, ou então a própria manipulação para a paciente poder reduzir o prolapso, acaba fazendo áreas de erosão e muitas vezes isso aqui acaba até sangrando.